Caro senador Paulo Paim, caros colegas senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, tivemos uma manhã hoje extremamente produtiva, começou cedo com o nosso presidente Benedito de Lira e continuou na Comissão de Assuntos Sociais, num debate extremamente relevante debatendo os fundos de pensão. Mas gostaria de começar pelo que fizemos hoje e pelo impacto que isso representa no meu estado, Rio Grande do Sul, senador Benedito de Lira. Acredito que só seja possível alcançar a pacificação e diminuir os graves confrontos entre agricultores e indígenas em diversas regiões do nosso país, inclusive no meu estado, Rio Grande do Sul, se o governo federal intensificar o diálogo na condição de mediador nas áreas de conflito, criando condições reais, em conjunto com as demais instituições públicas, Poder Judiciário e Ministério Público, para dar real segurança jurídica nas disputas por terra, envolvendo pequenos agricultores que há mais de um século trabalham em terras tituladas legalmente e indígenas que reclamam demarcações. A meu ver, isso deve ser feito com muita transparência, muita imparcialidade e, principalmente, garantia de recursos públicos para viabilizar, por exemplo, as indenizações e a realocação de agricultores ou índios de outras áreas, dependendo do desfecho de cada caso. Essas são as avaliações que faço após a relevante audiência pública realizada hoje com a presença do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e do advogado-geral da União, ministro Luiz Inácio Lucena Adams, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária desta Casa, presidida pelo nosso senador Benedito de Lira. Concluímos que a diminuição dos conflitos agrários envolvendo terras indígenas é um trabalho, senador Mozarildo, e Vossa Excelência conhece profundamente esta matéria, porque é de Roraima, lá onde houve a Raposa Serra do Sol, e muitos gaúchos lá estavam naquela região. É um trabalho difícil, complexo, mas precisa de ações imediatas para respeitar a Constituição, esse é o ponto principal, contornar a ausência de normas claras e diminuir a judicialização relacionada aos conflitos entre indígenas e agricultores, sejam esses de todos os portes que imaginem. Mas a maioria, no caso do meu estado, são de agricultores familiares. Esse problema social que atinge de forma profunda o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Bahia, é sem dúvida um dos mais graves. Precisa, por isso, da intensa intervenção do poder público. Aliás, faço justiça porque tanto o ministro José Eduardo Cardoso quanto o ministro Luiz Inácio Adams reconheceram a gravidade e a urgência dessa questão. Não fosse a suspensão pela FUNAI, no início deste mês, da demarcação de 1.900 hectares como terra indígena nos municípios de Sananduva e Cacique Doble, ambos localizados na região norte do meu estado, o desfecho poderia, sem dúvida, ser trágico. Vale lembrar que a FUNAI solicitou oficialmente o adiamento do início da demarcação da terra indígena Passo Grande do Rio Forquilha, por meio de uma petição encaminhada à Justiça Federal de Erechim, município que fica distante 370 quilômetros de Porto Alegre. No documento acatado pela Justiça, o órgão alegou que a mesa de diálogo, o mecanismo de mediação tem sido usado pelo Ministério da Justiça, vai buscar uma solução pacífica para esse conflito. É isso que nós precisamos e é isso que a sociedade espera das autoridades constituídas. Com muito grado, concedo a parte ao senador Mozarildo Cavalcante. Senadora Ana Amélia, quando eu assumi aqui o meu primeiro mandato de senador, já preocupado com essas questões, porque eu, como médico, passei 15 anos no meu estado de Roraima atendendo os índios nas próprias aldeias e também no hospital, que a maioria deles ia para a enfermaria, porque não tinha nenhum tipo de cobertura. Então, essa questão eu entendo tanto da parte territorial como da parte humana, que é o que mais me interessa. O que acontece na prática, por exemplo, o que aconteceu com a Raposa Serra do Sol? Primeiro, veja que até o nome começa errado, porque a reserva Serra do Sol, que é ao norte do estado, deveria ser primeiro. Então, deveria ser Serra do Sol Raposa, porque a Raposa é bem ao sul, na fronteira com a Guiana. Uma é a fronteira da Venezuela, outra é a fronteira da Guiana. Pois bem, quando começou essa questão da demarcação,
E o laudo, inclusive, dessa reserva, completamente fraudado. Inclusive, um motorista assinou como antropólogo. E depois ele declarou claramente. Nós fizemos uma comissão temporária externa do Senado e uma comissão temporária externa da Câmara, sugeridas pelo presidente Lula, tanto que o relator aqui no Senado era o senador Delcídio Amaral, do Mato Grosso do Sul e do PT, e na Câmara, o então deputado na época, Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. Então nós fizemos isso aqui de comum acordo. Porque o que disse o presidente Lula? Que ele precisava de um documento consistente para se contrapor à pressão das ONGs internacionais. E o que aconteceu? Na verdade, o presidente Lula foi para o enterro do Papa e lá ele sofreu uma pressão violenta, não só dos presidentes dos Estados Unidos, França e outros países europeus, como também da própria, dessas organizações fortíssimas, entre as quais se inclui a Igreja Católica, inclusive. Agora, veja bem, senadora Amélia, no meu estado, 60% do estado já é reserva indígena ou ecológica. E aí, a política da FUNAI, que até aqui tem sido a soberana na opinião de demarcar ou não demarcar a terra indígena, e eu até quero cumprimentar o governo atual, que está passando também para o Ministério do Desenvolvimento Agrário e para a Procuradoria, a Advocacia Geral da União, o poder de também examinar essas propostas de homologação feitas pela FUNAI. Então, isso já passa a ser uma coisa mais segura do que apenas laudo antropológico forjado, como foi aqui e foi no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul, funcione. Até para terminar, senadora Ana Amélia, lá no meu estado, os índios chamam a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, de Funerária Nacional do Índio. Obrigada, senador Mozarildo Cavalcante. O senhor fala com autoridade porque é de uma região que eu penso que uma grande parte do território é reserva indígena. Então, penso que o Supremo Tribunal Federal poderia ter sido mais claro e mais objetivo na definição das cláusulas exigidas para uma demarcação. Esse vazio deixado pela resolução do Supremo Tribunal Federal acabou suscitando maior judicialização e maior conflito do que uma solução. Tinham a palavra os senhores ministros do Supremo, mas isso ficou realmente, esse vazio acabou criando exatamente essa ausência de competência em relação ao assunto, que agora, como disse bem Vossa Excelência, a Advocacia Geral da União, pela portaria 303, tenta dar um curso a essas questões. Eu, antes de dar prosseguimento a esta minha fala, queria saudar os alunos que estão visitando aqui o Senado Federal. Bem-vindos. A educação é a coisa fundamental para a cidadania, para a inclusão social, para qualquer avanço que se queira de qualquer sociedade, a educação é fundamental. Então, bem-vindos aqui, vocês que estão visitando aqui o plenário do Senado Federal. Senadora Ana Amélia, só para eles terem claro, a senadora Ana Amélia é uma grande senadora da República, do estado do Rio Grande do Sul. Vocês que são da Escola Estadual Estrela do Sul, ensino fundamental, estão tendo a alegria e o prazer de ouvi-la na tribuna nesse momento. O senador que me anunciou que está presidindo a sessão é o senador Paulo Paim, do meu estado também, que tem outro senador, Pedro Simon, do PMDB, PT, e eu sou do Partido Progressista. E aí estão à mesa também o nosso primeiro vice-presidente, senador Jorge Viana, que é do Acre, e o senador bem conhecido, cantor, nosso artista talentoso, senador Eduardo Suplicy, que é do PT de São Paulo. Eu lembro também que no auge dos desentendimentos... E o Mozarildo, que a senhora vai falar agora, eu sei. Não, quando eu concedi a parte ao senador Mozarildo, e eles ouviram eu dizer que ele é de Roraima, de um estado que tem a questão da indígena muito importante bem, em função do conhecimento que o senador Mozarildo, que agora falou muito bem também sobre o veto, a questão do seu projeto dos municípios, de criação de municípios, que foi inadequado, porque era uma lei que eu diria, dava uma norma jurídica. Já vi muitos artigos de especialistas dando, digamos, razão à iniciativa de Vossa Excelência. Eu lembro que no auge dos desentendimentos entre produtores indígenas, especialmente os pequenos agricultores, o governo criou mesas de diálogo para discutir esses conflitos com a participação da FUNAI, claro, aí representando os índios, Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA, dos agricultores e do Ministério Público Federal. Por isso, a importância da atuação do próprio Ministério da
da Justiça para a solução do caso não apenas no meu estado do Rio Grande do Sul, mas nos demais estados do país onde esse problema ocorre. Aliás, a audiência pública de hoje foi uma iniciativa dos senadores do Mato Grosso do Sul, especialmente Valdemir Moca, Rubem Figueiró e do nosso presidente Benedito de Lira, que eu tive um requerimento para a presença do ministro Luiz Inácio Lucena Adams, não por ser meu conterrâneo, mas por ser ele titular da Advocacia Geral da União, que tem um papel relevante, especialmente sobre a portaria 303. Hoje o ministro da Justiça disse que retornará nas próximas semanas ao Rio Grande do Sul para tratar deste caso e encaminhar às lideranças indígenas e dos agricultores uma sugestão de portaria que dê mais poderes ao Ministério da Justiça para mediar os conflitos e permitir uma solução pacífica a esse tipo de litígio. É uma boa notícia aos índios, liderados pelo cacique Ireni Franco, e também à Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar da região sul do Brasil, FETRAF Sul, em Sananduva, presidida por Sidmar Luiz Lewandowski. Aliás, eu participei de uma audiência em que ele falou, emocionado, na primeira audiência que tivemos com o ministro Eduardo Cardoso, em que ele foi às lágrimas para mostrar a gravidade da situação de uma disputa de famílias que estão ameaçadas de serem desalojadas, famílias que por gerações e gerações estão naquela região. Essa é uma atitude coerente do Ministério que permita os acordos e compensações às partes prejudicadas, até que a discussão seja feita. A demarcação na área em Sananduva e Cacique Doble deve permanecer suspensa. É importante ressaltar também que em 1988, antes de ser promulgada a atual Constituição, nosso país possuía 58 territórios indígenas, com uma área total de 15 milhões e 900 mil hectares. Atualmente são 55 territórios indígenas, totalizando uma área de 120 milhões e 900 mil hectares. Ainda em 1998, possuíamos 248 unidades de conservação ambiental. Hoje são 1.074, totalizando 119 milhões e 500 mil hectares. As áreas indígenas e de conservação já somam 240 milhões e meio de hectares, ou seja, aproximadamente 28,2% do território nacional. Para se ter uma ideia da dimensão das terras indígenas e de conservação, toda a nossa agricultura hoje abrange pouco mais de 39%. 39% do território, quando, na verdade, juntando todas as questões de áreas indígenas, somam 28,2% do território brasileiro. E essa área é ocupada pelo setor que exporta mais de 100 bilhões de dólares por ano, alimentando 200 milhões de brasileiros e respondendo por cerca de 25% do produto interno bruto e 30% dos empregos, ou seja, função social mesmo a partir da terra. Com alegria, concedo a parte do senador Eduardo Suplicy. Prezada senadora Ana Amélia, quero compartilhar com Vossa Excelência a análise que fez, inclusive, da audiência pública hoje realizada na Comissão de Desenvolvimento e Reforma Agrária, com a presença do advogado-geral da União, Luiz Adams, e do ministro José Eduardo Martins Cardoso. E eu acho que foi muito importante o depoimento que Vossa Excelência ressalta, em que ele expressou o esforço que o Ministério da Justiça tem realizado para sempre cumprir a Constituição e a legislação, mas diante de cada situação, por vezes muito difícil, de procurar evitar o conflito, a violência e, no máximo esforço de ver com todas as partes, os povos indígenas, os agricultores e tudo, para ver se consegue resolver as dissensões, os conflitos de maneira pacífica. E eu vou pedir só 30 segundos para, já que Vossa Excelência me brindou aqui com uma referência, eu quero lhe contar algo pouco usual que ocorreu comigo há poucos instantes. Eu recebi um telefonema surpreendente do Yusuf, do Cat Stevens, e eu disse para ele o quanto admirei e recomendo a todos o show que ele fez domingo em São Paulo, quando cantou Father and Son e o Trem da Paz e tantas músicas tão belas. Então, eu vou pedir licença, eu vou precisar sair porque eu tenho
o voo às 4h. Meus parabéns a Vossa Excelência. Se eu pudesse, eu ia assistir o show, senador Suplicy, pela sua recomendação, que o senhor tem muito bom gosto musical também, não só cultural, e também na sua participação. Obrigada pelo seu à parte. E queria também agregar que, no caso do nosso estado, senador Paulo Paim, no Rio Grande do Sul, cerca de 110 famílias de agricultores, eu renovo, pequenos agricultores, dos municípios de Sananduva e Cacique Doble. Veja até, o Cacique Doble tem até um nome em homenagem às lideranças indígenas. Eles temem perder 152 propriedades devido ao atual modelo de demarcação de terras indígenas. Os índios reivindicam 1.900 hectares, onde residem e trabalham agricultores familiares com propriedades de, vou repetir, 12 hectares em média. Senador Mozardildo, 12 hectares em média. É essa terra que está sendo disputada. 12 hectares por propriedade rural na região de Sananduva e Cacique Doble. Os agricultores gaúchos, por sua vez, têm escrituras com mais de 100 anos e contestam na Justiça a portaria declaratória de 2011 do Ministério da Justiça, que, via FUNAI, determina a área como indígena. Portanto, é preciso bastante transparência, bastante imparcialidade e coerência em cada caso para que injustiças não sejam cometidas. Respeitar os marcos temporais é indispensável para que os direitos dos donos legítimos e originários das terras sejam respeitados. Se um produtor rural está originalmente em uma determinada área, que comprovadamente sempre foi dele, a propriedade agrícola deve ser preservada. Por outro lado, se for confirmado de modo transparente que determinado território é indígena, não há dúvida de que os índios também devem ter seus direitos assegurados com a respectiva demarcação da área. Inaceitável é a ausência do poder público, a omissão, a desordem, o descontrole, o aumento do confronto e do litígio sobre esse grave problema social que precisa de empenho de todos e também de solução. Por fim, senador Paulo Paim, eu gostaria de também registrar aqui a valiosa e importante audiência pública que realizamos na Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, na manhã de hoje, ouvindo os responsáveis pelos maiores fundos de pensão do país. O Fundo Previ, do Banco do Brasil, o Fundo Petros, da Petrobras, a FUNCEF, que é da Caixa Econômica Federal, e o Postales, que é da Empresa Brasileira de Correios. E também a Cláudia Baldini, que é a representante dos beneficiados ou dos assistidos pelos fundos de pensão, que representou as pessoas que participam desses fundos de pensão. Foi um momento de muita profundidade no debate para os esclarecimentos dos dirigentes da forma como a governança nesses fundos de pensão é exercida. Explicar também qual é o critério de aplicação dos recursos, quanto por cento em renda variável, quanto por cento em renda fixa, em títulos do Tesouro, algumas variam de 40% em renda variável, outras de 59%, a questão relacionada ao teto das aposentadorias como pensão complementar, e o reconhecimento de que houve, sim, alguns problemas sérios com aplicações de risco, como foi o caso de uma empresa no Rio Grande do Sul, Lupatec, e o caso das empresas X de Eike Batista. Mas a grande defesa na audiência pública foi de que é preciso realmente assegurar uma gestão equilibrada, de qualidade e, sobretudo, imparcial. A crítica de que há uma interferência político-partidária nos fundos de pensão precisa ser eliminada como forma de resguardar essas instituições que tratam de poupança dos trabalhadores e cuja poupança, no seu conjunto, serve de ferramenta importantíssima para alavancar o crescimento e o desenvolvimento econômico em setores essenciais como infraestrutura aeroportuária, como os setores de ferrovias, como o setor de energia e tantos outros. Assim é que, na audiência com os representantes desses fundos que eu acabei de citar, foi possível
eliminar muitas dúvidas. Algumas permanecem, porque são dúvidas que se referem à divergência de interpretação sobre o termo legal do funcionamento, sobretudo em relação aos limites dessas aposentadorias. O fato é que eu considerei a audiência pública com os fundos de pensão extremamente esclarecedora sobre a forma de atuar dessas. E hoje percebo também uma preocupação, porque os gestores desses fundos de pensão serão amanhã reclamados. E olha, senador Paim, o caso mais citado na audiência de hoje foi, claro, o Aeros. E efetivamente, se nós não cuidarmos da saúde financeira dos atuais fundos de pensão, hoje são cuidados, estão numa posição, há sim déficit, mas é um déficit possível de correção. Mas nós não podemos aceitar e nos omitir para que contribuamos indiretamente para que outros casos aéreos venham a acontecer num sistema tão importante que é a Previdência Complementar, que garante aos participantes uma aposentadoria melhor do que aquela conferida pelo regime geral da Previdência Social. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, senador.